galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar duas continuidades. Primeiro, das reações da química orgânica e segundo, das reações de substituição. Esta é a segunda parte. Então, para não ficar perdido no conteúdo, corra lá, primeiro assista o vídeo 1, o vídeo da primeira parte sobre halogenação, nitração e sulfonação. E hoje, especificamente, nós iremos falar sobre alquilação, acilação e dirigência dos compostos aromáticos. Para ficar fera nisso, para arrebentar no Enem, na sua prova, na sua avaliação, pegue o seu lápis, sua caneta, seu caderno, seu copo com água, sua xícara de café, sente um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Lembre-se sempre, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira. Então, galera, lembraram das infâncias de vocês? Pois é, o que isso tem a ver com o conteúdo é o que nós vamos ver neste momento. Para definir melhor e compreender o assunto na sua totalidade, eu vou dividir na seguinte metodologia. Eu vou apresentar inicialmente uma introdução das características genéricas de todas essas reações, o que você precisa saber para compreender a totalidade delas, e depois apresentar reação por reação, dando exemplos de cada uma delas e também trazendo particularidades de cada uma. Então, para a gente entender o assunto, sem mais delongas, vamos à introdução. Veja bem, já estou deixando aqui para que vocês possam compreender o que é então uma alquila. A alquila é quando eu tenho um carbono ligado, ou melhor, uma cadeia carbônica aqui representada por R. Esse R é de radical, então pode ser qualquer tipo de radical, metil, etil, propil, butil, qualquer tipo de radical ligado a um aleto orgânico. Lembrem-se sempre, o aleto orgânico, nós temos aqui os aletos ligados a carbono. Quem são os aletos? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato não aparece nas reações, ou melhor, nos compostos halogenados, porque ele é muito pouco eletronegativo. Ficou um pouco redundante isso, né? Muito pouco eletronegativo, mas enfim, ele é pouco eletronegativo. Então, ele é pouco reagente, então ele não vai participar dos compostos halogenados ou aletos orgânicos. Os demais participam, mas com um detalhe. O iodo ainda assim é pouco reativo, ele é pouco eletronegativo, então também participará pouco. O flúor é muito eletronegativo porque ele está em cima na tabela periódica. E tu lembra? Para medir a escala de eletronegatividade, eu vou sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quanto mais em cima na tabela e quanto mais à direita na tabela, lembrando que os gases nobres não participam deste processo, levam o elemento químico a maior eletronegatividade. Sendo assim, como os gases nobres não participam, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Por isso, a reação com ele é muito explosiva, é muito forte, é muito rápida, também não é indicada. Então, o flúor e o iodo nós não vamos colocar tanto nas reações e vamos apresentar as reações mais com cloro e bromo, como são apresentadas na maioria das vezes, beleza? Só para a gente compreender aqui. Então, quando eu tenho um aleto, principalmente cloro e bromo, ligado a qualquer radical de carbonos, eu tenho aqui, então,
um composto chamado de alquila. Agora, e o que é a acila, professor? A acila é quando eu tenho carbono ligado a uma carbonila. Lembre-se sempre que a carbonila é o carbono com dupla ligação ao oxigênio, ligado a um aleto, principalmente cloro e bromo, como nós vimos na explicação passada. Aí eu tenho aqui uma acila. E a dirigência dos compostos orgânicos, quer dizer, dos compostos aromáticos? A dirigência dos compostos aromáticos, eu tenho então o seguinte detalhe. Para saber ela, eu preciso lembrar de pontos específicos do anel benzeno a partir de um referencial. Então, coloco o referencial aqui, eu tenho agora pontos específicos que podem ser nomeados. Nós já vimos isso estudando os fenóis, mas vou ressaltar e relembrar para vocês. Quando eu tenho um carbono de diferença do referencial ou uma ligação de diferença do referencial, eu tenho um ponto chamado então de orto. 2 carbonos ou 2 ligações do referencial, eu tenho a posição meta. 3 carbonos ou o oposto do referencial, eu tenho a posição para. Então, orto, meta e para são as posições do anel benzeno. Essas posições são muito importantes para a gente entender então as reações de dirigência dos compostos aromáticos. Então, sabendo dessas características gerais, nós precisamos somente lembrar o seguinte. Para que a reação ocorra tal como nós queremos que ela ocorra, e eu vou depois detalhar isso apresentando os exemplos, é necessário controlar temperatura, pressão e também induzir catalisador. Lembrem-se sempre, catalisador é um composto que não participa da reação, mas ele é fundamental para que a reação ocorra. Às vezes, sem ele, a reação seria tão lenta que ela não ocorreria. E às vezes eu utilizo ele para acelerar ainda mais a minha reação. De qualquer forma, o catalisador ele não participa da reação. Ele acelera a minha reação. Beleza? Quem descobriu a temperatura, pressão e os catalisadores adequados para que essa reação de alquilação, acilação e dirigência dos compostos aromáticos ocorra foi um cientista chamado de Fidel Crafts. Então, por isso, essas reações também são chamadas de reação de Fidel Crafts. Vou estar recordando isso o tempo todo nos exemplos para vocês. E os catalisadores que ele utilizou foram o tricloreto de alumínio, e o tribrometo de ferro. Esses 2 catalisadores principais. Então, são eles também que nós vamos estar utilizando. Lembrem-se sempre, o catalisador aparece quando eu tenho a seta que indica a reação, eu coloco o composto embaixo. Às vezes aparece em cima também, mas na maioria das vezes embaixo. Só um detalhe para lembrar para vocês aqui na nossa introdução. E aí, saindo desse template novo, olha lá, um template aqui para cada vez melhorar o nosso desempenho na aprendizagem, vamos então ao nosso template antigo agora, mostrando o nosso holograma para especificar cada uma das reações. Então, deixa eu pegar aqui o nosso holograma. Lembrem-se sempre, eu vou estar olhando aqui no meu computador, no meu holograma, e vocês aí acompanhando pela projeção, beleza? Então, tá aí o holograma para vocês. Então, como primeira reação, nós já teremos então o seguinte. Eu vou colocar aqui um hidrocarboneto, o propano, um alcano, um hidrocarboneto simples, e vou botar esse hidrocarboneto para reagir com uma alquila. A minha alquila também vou colocar uma alquila simples, o cloretano, tá? Então, ou seja, o cloro ligado a um etano. E a reação? Veja, a reação indicada pela seta, para que ocorra a reação, eu preciso do catalisador. O catalisador que eu vou utilizar aqui primeiro é o tricloreto de alumínio. Na reação, eu vou quebrar a ligação entre o aleto e o radical de carbono e vou ligar o radical de carbono ao propano. Veja, isso só é possível controlando temperatura, pressão e utilizando o catalisador. Porque sem isso, sem as regras de Fidel Crafts, eu pegaria o aleto e ligaria então ele ao propano. Se eu pego o aleto e ligo ao propano, eu tenho uma reação de halogenação, como nós vimos no vídeo passado, e não uma reação de alquilação. Veja a importância disso. Controlando temperatura e pressão,
induzindo o catalisador, lembrando que é uma reação de Fidel-Crafts, eu quebro a ligação entre o haleto e o radical de carbono e colo a cadeia carbônica no propano, não o haleto. Agora, aonde que a cadeia carbônica irá entrar no propano? É aqui que entra um outro detalhe importante, uma outra regra que eu vou seguir, que é a regra de Markovnikov. Eu coloco sempre no carbono com menor quantidade de hidrogênio, no caso carbono do meio. Essa é uma primeira orientação. Uma outra forma de orientar seria também pela regrinha, principalmente carbono terciário, depois na hierarquia carbono secundário e por último carbono primário. Não tendo nenhum desses carbonos, eu utilizo o primário, qualquer um serve. Mas tendo terciário, é lá que eu vou colocar, tendo secundário, é lá que eu vou colocar, e não tendo nenhum deles, o primário vai servir, beleza? Nesse caso, eu tenho um carbono secundário, o carbono do meio, aquele que tem menor quantidade de hidrogênio. Então, a cadeia carbônica irá, então, ser introduzida no propano, no carbono central. Em qual parte, professor? Em cima ou embaixo? Aí tanto faz, aí não interessa, né? Se eu tenho uma compreensão 3D, qualquer lado serve, porque a cadeia está girando, é só o momento da foto. Tranquilo? Então, o meu produto principal será esse que estará aparecendo aí para você. Muito cuidado, aqui tem uma outra pegadinha. Porque tem muita gente que tenderia a chamar este cara aqui de 2-etilpropano. Mas ele não é o 2-etilpropano, porque a cadeia principal passa a ser aquela que tem maior quantidade de carbonos. Então a cadeia principal passa a ser o butano. E o carbono terciário aqui vai estar ligado a um metil. Então, eu tenho, na verdade, aqui o 2-metilbutano. Muito cuidado com isso. Olha só, galera, veja bem que aí poderia ser um fator de pegadinha no Enem, em outros vestibulares, ou mesmo na tua prova, na tua avaliação. Então, muito cuidado com isso aí, tá vendo só? E o resíduo que sobrou, que foi o haleto, que ficou sozinho, e vai se ligar ao hidrogênio, que vai ser substituído pelo etano, que derivou, então, do haleto orgânico. Esse hidrogênio sai de lá, se junta ao haleto e forma, então, um ácido inorgânico conhecido como ácido clorídrico. É o ácido que está no nosso estômago digerindo ou quebrando o alimento para nós. Beleza? Já falamos isso também em outros vídeos, certo? Então, eu tenho a reação aqui como um todo, mas na matriz de referência do Enem, como competência e habilidade, eu preciso também, além de entender as regras de Markovnikov, as regras de Fidel-Crafts, entender como a reação ocorre, eu preciso também ter a habilidade e a competência de olhar a fórmula estrutural e saber dar o nome. E a partir daí, ler a reação. Ou seja, isso está lá na matriz de referência do Enem, como a habilidade que eu tenho de interpretar símbolos da química e trazer isso para o cotidiano. Então, para ler esta reação por extenso, eu teria então o seguinte: eu sei que aqui na frente do propano não tem nenhum número, mas tem um porque está subentendido. Não aparece, mas ele está lá. Lembrem-se disso, ele está subentendido. Esse 1 que significa mol. Então, eu tenho um mol de propano que reage com esse maisinho, significa isso. 1 mol de cloroetano para formar, na presença do catalisador, tricloreto de alumínio. Não preciso dizer do catalisador, mas se quiser também não tem nenhuma dificuldade aqui. Para formar então 1 mol do meu produto principal, 2-metilbutano, e esse maisinho significa isso, que é a continuidade da reação, 1 mol de ácido clorídrico, um ácido inorgânico. Além disso tudo, eu preciso também ter a habilidade de olhar essa reação a partir da fórmula estrutural e transformar a fórmula estrutural em fórmulas moleculares, apresentado aqui embaixo para você. Beleza? Então tá aí a reação na sua fórmula estrutural, lida por extenso, e nas fórmulas moleculares apresentadas, seguindo as regras de Fidel-Crafts e Markovnikov. Beleza, galera? Não tem dificuldade nenhuma aqui, é muito tranquilo a reação de aquilação. E agora nós vamos ver a reação de acilação, que também é muito fácil. Então vamos lá?
Galera, então, na reação de acilação, vou deixar aqui o anel benzeno para vocês. Também um hidrocarboneto muito simples, muito utilizado, quando aparece em compostos pelas suas características físico-químicas, dá um odor muito forte, muito característico às substâncias que ele forma, por isso ele também é chamado de composto aromático. Então, anel benzeno vou colocar aqui para reagir com uma acila simples, ou seja, um carbono ligado a uma carbonila, ligada então a um bromo. Utilizamos o cloro no composto passado, vamos utilizar agora o bromo. Coloco para reagir, a seta indica isso, na presença do catalisador. Vou colocar o outro catalisador apresentado por Fidelcraft. Vou colocar agora aqui o tribrometo de ferro. E a reação irá ocorrer quebrando o aleto que está presente na acila e deslocando a acila pelas regras de padrões estabelecidos a partir de temperatura, pressão e catalisador por Fidelcraft. Se não, seria o aleto que seria deslocado se não tivesse esses padrões aqui controlando a reação. Mas como eu tenho, quebra a ligação do aleto com a acila e desloco a acila para o anel benzeno. Agora, aqui é o seguinte, a acila irá se incorporar em qual parte do anel benzeno? Sendo que todos os carbonos são secundários. Então, qualquer carbono serve, não tem dificuldade nenhuma aqui, porque todos são secundários, todos estão ligados a 2 carbonos. Então, entrou em qualquer lugar do anel benzeno, formou o meu produto principal. Veja, o meu produto principal será então o anel benzeno ligado a carbonila e ligado a um carbono, mais o meu produto resíduo da reação, que será então o hidrogênio, que sairá do anel benzeno e se ligará ao aleto, que estará sozinho, precisando de valência, formando então o meu ácido bromídrico, um ácido inorgânico, fechando a minha reação de acilação. Agora o que eu preciso? Eu preciso ler por extenso esta reação. E segundo as competências e habilidades, eu preciso saber das regras da IUPAC de nomenclatura de cada um desses compostos aqui apresentados. Beleza? Então vamos lá. O anel aromático eu chamo então de benzeno segundo as regras da IUPAC. É muito conhecido ele. Ele vai reagir então com este composto da acila. Isso aqui é uma função mista. Então também, se você não tem grandes compreensões de função mista, tem um vídeo aqui no canal. Vai lá, depois assista o vídeo de funções mistas, fique fera em compostos orgânicos e depois, dando continuidade aqui, a gente pode inclusive ver outros assuntos e entender melhor como as reações ocorrem. Então, tenho aqui a função mista. Essa função mista é um aldeído ligado a um aleto. Então, por isso tem uma função mista. O outro composto que foi formado é uma cetona e eu tenho então um ácido inorgânico. Como é que fica o nome deles? 1 mol, na reação lida por extenso, 1 mol de benzeno reage com então o bromo etanal, olha o nome do cara, segundo as regras da função mista, para formar na presença do catalisador, preciso informar ou não, na leitura da reação, 1 mol de, aí vem o nome da cetona. Eu tenho uma cetona com 2 carbonos ligado a um radical que é o fenil. Então o nome da cetona fica feniletanona. 1 mol de feniletanona e 1 mol de ácido bromídrico. Fechou a reação, preciso só ver as fórmulas estruturais e transformar em fórmulas moleculares, como está aparecendo aí para você também, mas tudo muito fácil, é só contar os elementos químicos na fórmula estrutural. Beleza, galera? Então está aí a reação de acilação. Vamos então para a nossa última parte da aula de hoje, que é das dirigências dos compostos aromáticos. Então vamos lá? Para saber melhor sobre a dirigência dos compostos aromáticos, nós precisamos saber que elas estão divididas em 2 grupos. Nós temos então aqui a dirigência conhecida como metadirigência ou reação desativadora e a dirigência conhecida como então ortoparadirigência é uma reação ativadora. Vou dar os 2 exemplos, apresentar as 2 formas e aí vocês vão então poder
verificar as diferenças entre elas para a gente arrasar no conteúdo. Então vamos para a primeira? Veja aqui, na primeira situação eu tenho então a reação por dirigência dos compostos aromáticos, conhecida como metadirigência ou reação desativadora. Neste caso, eu tenho então, vou colocar um composto do anel benzeno e o referencial ligado a ele, que será então o grupo funcional dos nitrocompostos. Então está aí NO2. Vou colocar este composto então para reagir com um aleto simples, o cloro, ou seja, o Cl2, e coloco então a setinha indicando a minha reação na presença do catalisador com os controles de temperatura e pressão. Lembrem-se sempre, nós já vimos isso, o cloro aqui será quebrado e será deslocado um cloro para entrar no anel benzeno. Agora, em que parte ele será introduzido no anel benzeno? Qual o local de introdução? Aqui é que entra a questão. Eu preciso ter a compreensão de eletronegatividade. Então, estou deixando aqui para vocês a escala de eletronegatividade, que é sempre muito importante em vários assuntos na química, e tu precisa lembrar dessa escala. Por isso, um macete muito importante para você. Então, está aqui a escala, se eu quiser lembrar lá na hora da prova, lá na hora do Enem, nós temos então o seguinte macete. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Uma frase boba, mas que me ajuda então a lembrar a escala de eletronegatividade. Então, quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo. Quanto mais próximo do hidrogênio, menos eletronegativo será então o elemento químico. Eu olho então agora para o benzeno e vou verificar o seguinte. Eu tenho como referência o NO2. Quem é que está ligado ao benzeno efetivamente? É o nitrogênio. E ligado ao nitrogênio está o oxigênio. Eu vou para a escala de eletronegatividade e vou ver o nitrogênio e o oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? Obviamente o oxigênio. Então, o oxigênio sendo mais eletronegativo, ele será menos. Segundo a densidade de carga, o nitrogênio então será menos eletronegativo. Isso me indica então que ele tem uma tendência mais positiva. Por isso eu coloco aqui ele como positivo. A partir daí, por diferença da densidade de carga, eu vou tendo então sempre positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e assim sucessivamente. Então, se o oxigênio é negativo, o nitrogênio é positivo. Se o nitrogênio é positivo, quem está ligado a ele é o carbono, ele será negativo. Na posição orto, eu tenho então carbonos positivos. Na posição meta, carbonos negativos e na posição para, carbono positivo. Logo, como a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de se ligar a outros, ou seja, de ser reativo, quando o cloro se desloca lá do aleto, ele vai se ligar então na parte negativa do anel benzeno, ou seja, na posição meta. Por isso, essa reação é conhecida então como reação metadirigente de compostos aromáticos, porque é para lá que o cloro vai. Então, ele vai se encaixar em qual posição meta, professor? Qualquer uma das duas. Isso em uma reação parcial. Se eu aumento a quantidade, olha só, se eu aumento a quantidade de reagentes de aleto, ou seja, se eu coloco 2 mols de aleto, aí eu ainda tenho uma outra posição meta para este cloro entrar. Então, ele entra lá e aí eu tenho uma halogenação total deste composto. Então, na primeira situação, eu tenho uma halogenação parcial. Na segunda situação, com 2 mols de cloro aumentando a quantidade de reagentes, eu tenho, então, uma reação total. Uma reação metadirigente de compostos aromáticos total. Beleza, galera? Não tem dificuldades aqui. Então, a seta indica o caminho da reação. E eu tenho aqui, como um processo inicialmente parcial, eu tenho a formação, então, aqui de um nitrocomposto com a presença de um aleto, que é o cloro.
Como é que fica então o nome deste cara? Assim, e eu tenho ainda a formação do ácido clorídrico, porque saiu o hidrogênio aonde entrou o haleto, no anel benzeno, e se juntou ao cloro para completar a valência, formando então um ácido inorgânico, o ácido clorídrico. Lendo a reação por extenso, eu teria então o quê? 1 mol de nitrobenzeno reage então com 1 mol de cloro para formar, na presença do catalisador, segundo as regras de Fidel-Crafts, não preciso dizer isso daqui, só para um enfeite pedagógico, 1 mol na reação parcial, lembra lá, na reação parcial, nitrometaclorobenzeno e 1 mol de ácido clorídrico. Olha só, se eu fosse fazer a reação total, seria 2 mols de cloro e 2 mols de ácido clorídrico, sendo formado também como o resíduo da minha reação. Aqui embaixo também estou deixando para vocês a fórmula molecular, transformando as fórmulas estruturais em fórmula molecular, como mais uma pitada aí para o teu saber e tu arrasar no Enem. E por último, a nossa reação principal, aquela que tem a ver com a nossa codificação, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá? Galera, na nossa reação principal, nós temos então a dirigência de compostos aromáticos, conhecida como ortoparadirigente ou reação ativadora. Como é que ocorre ela, professor? Vamos ver? Então, vou colocar aqui um tolueno, que é um benzeno ligado a um metil, que vai reagir então com um ácido nítrico. Para formar, seta indica o caminho da reação na presença do catalisador, segundo as regras de Fidel-Crafts, para formar o meu composto principal e o meu resíduo da reação, segundo as regras da reação de substituição. Como é que vai ocorrer aqui? Vou seguir o mesmo padrão. Lembra da escala de eletronegatividade? Carbono e hidrogênio. Está aparecendo aqui. Quem é o mais eletronegativo? Carbono. Então, quem está ligado ao anel benzeno é o carbono. Começo pelo hidrogênio. O hidrogênio é menos eletronegativo, então ele é mais, ou seja, positivo, que vai se ligar ao carbono, que segundo a regrinha que eu falei anteriormente, fica mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então, o hidrogênio é mais, o carbono é menos. O carbono sendo menos, o primeiro carbono do anel benzeno é mais. A posição orto, então, fica menos, a posição meta fica mais e a posição para fica menos. Eu abro o caminho aqui, então, para a reatividade maior nas posições orto e na posição para. Beleza, galera? Boto para reagir com o meu ácido nítrico e veja bem, eu tenho 3 espaços no anel benzeno. Se eu quiser uma reação parcial, eu vou usar apenas uma molécula de ácido nítrico. Se eu quero uma reação total, eu uso 3 moléculas de ácido nítrico. Por que 3 moléculas de ácido nítrico? Porque o excesso de 3 mols de ácido nítrico, professor. Porque eu tenho 3 espaços no anel benzeno. Eu tenho as 2 posições orto e uma posição para. Lembra disso? Então, vou usar 3 moléculas de ácido nítrico fazendo uma reação total. Aqui, então, veja, lembre-se só, eu preciso, para fazer a reação, transformar a molécula de ácido nítrico que está aqui na fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, tu sabe que tem a hidroxila, uma estrutura parecida com a hidroxila, e os oxigênios ligados ao nitrogênio, e se tivesse ainda hidrogênio, eles estariam ligados ao oxigênio. Não tem, então, as ligações aqui são chamadas ligações covalentes dativas. Mas o que interessa para nós aqui é a hidroxila. Será quebrado, então, na posição da hidroxila e o composto NO2, que é o grupo funcional dos nitrocompostos, vai, então, ser levado para o anel benzeno, ou melhor, para o tolueno. Na dirigência, ou ortoparadirigência, nós temos, então, este grupo funcional do nitrocomposto sendo incorporado, então, nas 3 posições. Será incorporado na posição para e nas 2 posições orto, formando, então, o composto depois da seta aqui apresentado, que é o trinitrotolueno. Mais o resíduo da reação que sobrou, que é água, porque a hidroxila estava sozinha, se ligou a cada hidrogênio que saiu do anel benzeno para incorporar o grupo funcional do nitrocomposto e formou água. Se foram 3 moléculas de ácido nítrico, obviamente se formaram 3 moléculas de água, balanceando a reação numa dirigência total. Lendo a reação por extenso, eu tenho então
1 mol de tolueno reage com 3 mols de ácido nítrico para formar, na presença do catalisador, 1 mol de trinitrotolueno e 3 mols de ácido nítrico como resíduo da reação. Mas o meu produto principal é o trinitrotolueno, que é conhecido como TNT, ou seja, explosivo. Muito cuidado com essa reação, porque ela é extremamente explosiva, libera muita energia e foi utilizada lá na nossa codificação no início desse vídeo, agora fazendo todo sentido porque ela foi apresentada para nós. Beleza, galera? Se cai uma questão dessa no Enem, tu vai arrebentar com certeza. Ainda falta verificar como é que eu transformo as fórmulas estruturais em fórmula molecular. Eu só pego aqui e apresento aqui para vocês. É só contar os elementos químicos presentes nas fórmulas estruturais e apresentar aqui embaixo na reação. Então, fácil, 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 muito tranquilo. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, olhe lá embaixo. Se tiver vermelho, sente o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho. Tem muita coisa boa chegando por aí, muita novidade, então não perca essa chance de aprofundar os conteúdos de biologia e química totalmente grátis. Então, aperte no sininho para receber os vídeos de novidades que estão vindo por aí no canal. Compartilhe com seus amigos para outras pessoas terem acesso a este conteúdo também e deixe seus comentários com dicas e sugestões. A gente se vê na continuidade das reações da química orgânica agora com reações de adição. Mas isso, vocês já sabem, é uma outra história. A gente se vê no próximo vídeo, óbvio, se você se inscrever no canal, né? E até lá, falou!